Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre Menok, de Anne Rice. Menok the Devil, ou Menok o Demônio, aqui no Brasil simplesmente Menok. É o quinto livro das crônicas vampirescas de Anne Rice. Então, para ler esse livro, eu recomendo fortemente a leitura prévia dos outros volumes das crônicas vampirescas. Tem vídeo de todos eles aqui no canal, eu vou deixar a playlist aqui nos cards. Tem também sobre os livros da coleção das Bruxas Mayfair, que eu leio concomitante, né, por achar que faz mais sentido, por ter personagens que vão aparecer aqui nas crônicas vampirescas. Então, esse vídeo pode ter algum spoiler desses livros anteriores, né? Não tem como eu começar a falar deles sem falar principalmente de alguns fatos que aconteceram ali na história do Ladrão de Corpos, que foi o último vídeo que eu havia feito aqui no canal. Já fazia um tempinho, né, que eu não dava continuidade nos livros da Anne Rice, mas acontece que eu demorei para ler este aqui. Menok foi o livro mais difícil de Anne Rice para mim até agora, talvez por ser muito filosófico e teológico, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Demorei muito tempo, comecei ele, parei, não estava conseguindo, depois eu tive que reler, né, as primeiras partes ali que eu não lembrava, tava com ele há meses parado. Aí foi, mas mesmo assim foi com um ritmo mais lento, né? Fui intercalando com outras leituras até que consegui concluir ele recentemente. Aqui no início deste livro, então, nós temos o vampiro Lestat, como sempre, o nosso protagonista, né? Ele tá sendo perseguido por uma entidade que ele não entende muito bem o que é. Ele começa a acreditar que pode se tratar do próprio demônio, apesar de até os vampiros mais velhos não acreditarem nem em Deus, nem no demônio, né, nem no diabo, mas ele acha que ele pode estar sendo perseguido sim pelo demônio. Ele pede ajuda a David, então a gente vai ver aqui, né, nosso querido David Talbot. Ele ainda tá no corpo do Ladrão de Corpos, né? Então aqui logo no início do livro a gente vai ver o que aconteceu com eles, né? Entre a história do Ladrão de Corpos e essa nova história. Então eles vão esclarecer algumas coisas ali. O Louis logo vai se fazer presente também. A gente vê que eles estão em clima assim muito amigável, os três, né? São uma família assim, né? Eles se ajudam, enfim. E nós vamos ver ali muitas referências, então, aos volumes anteriores, né? Eles citam personagens, citam fatos que ocorreram, então por isso que eu recomendo, né, que seja feita a leitura na ordem correta, tá? Bom, concomitante a isso, então, o Lestat está perseguindo uma vítima importante, né? A gente sabe como ele gosta das caçadas, né? Gosta de perseguir as suas vítimas, e ele acaba conseguindo, né, então, pegar esse cara, mata esse cara, enfim. Só que depois, o espírito deste cara ali que ele matou começa a vir atrás dele, começa a meio que assombrar ele por um tempinho também. Ele sabe que não é a mesma coisa lá importante que tá perseguindo ele entende que é outra coisa. Logo a gente tem a revelação, então, né, que esse espírito aí é o cara ali que ele vitimou. E é um cara muito importante, muito rico, muito poderoso, e ele vem conversar com o Lestat numa boa, contar da vida dele, da história dele, e principalmente pedir que o Lestat cuide da filha dele, que é a Dora. Então ele conta que tem uma grande herança, né, pra essa moça aí. Ele e o David então vão para Nova Orleans para entregar a herança para a Dora. E a Dora, ela é uma mulher muito ligada a Deus, né? Ela é cristã, ela faz tipo umas pregações, então a missão de vida é essa, né? Andar pregando a palavra, enfim. E o Lestat fica imediatamente encantado com ela, creio eu, porque ela tem algumas coisas que lembram a Gretchen, lá do Ladrão de Corpos, né? Então acho que faz bastante sentido aí o Lestat, tipo, o novo fraco dele nessa época aí por mulheres cristãs.
né? Então ele se interessa muito, ele fica meio obcecado por essa Dora, ele se aproxima dela, ela não tem medo dele, né? Então eles vão ficar meio próximos, mas logo então aquela criatura que estava perseguindo ele vai aparecer, vai falar o que quer, né? E obviamente o demônio ali que tá perseguindo ele é o Menok, né? O título do livro, finalmente ele aqui, então. E o Menok, então, ele se apresenta, né, inicialmente como um demônio mesmo, e ele pede para o Lestat vir com ele. Ele quer que o Lestat faça um trabalho para ele, né, quer que faça algumas coisas para ele. Pede para o Lestat vir com ele para ele apresentar algumas coisas, então. E ele vai, né, a gente sabe que o Lestat é louco, ele gosta de uma aventurazinha, então ele vai junto com o Menok. E é bem interessante o que acontece aí, porque o Menok começa a mostrar muitas coisas para ele. Então, Menok me lembrou muito Lúcifer, né? A história do Lúcifer, que era um anjo de Deus e que desafiou Deus e que acabou caindo e virou um demônio, né? Acho que é assim a história, me desculpem, eu não sou católica, não conheço a fundo essas histórias, mas pelo que eu entendi do Menok é pra ser isso também, sabe? Então ele apresenta para o Lestat a criação do mundo, a criação das pessoas, dos humanos, a sua evolução. E é bem interessante realmente essa parte, sim, né? Até para quem gosta coisa mais teológica, porque ele mostra tudo. Deus é muito presente neste livro, né? Ele vai acabar se fazendo presente em algum momento também ali para o Lestat, que também é uma coisa inédita, né, nos livros da Anne Rice até então, né, tipo, sempre se falou né, sempre se teve conversas filosóficas e teológicas também, né, alguns vampiros sempre daquela coisa duvidando da existência de Deus, né, e tendo algumas conversas interessantes. Aqui isso vem com tudo, assim, e Lestat vai descobrir muitas coisas, né? Vai ter acesso à criação do mundo, basicamente. Então o Menok leva o Lestat no paraíso, leva no inferno, né? Como eu falei, mostra a criação das pessoas, dos animais, tudo assim. A parte dos animais eu achei legal também. E ele acaba contando os planos dele, então, né? Como ele tem essa história que eu falei meio luciferiana, né? Ele era um anjo e, né, ele tá... Deus expulsou ele, enfim, ele tem um plano contra Deus e ele quer que o Lestat faça parte deste plano dele, né? Que ele vai acabar contando o que ele realmente quer com o Lestat. E eles passam grande parte do livro assim, ele andando junto com o Menok e vivendo as coisas. É longo, sabe? É um pouquinho maçante, assim, é difícil de fluir. Pra mim, foi difícil de fluir, assim, apesar de... tem algumas passagens que eu achei interessantíssimas, mas... foi difícil de fluir isso aí, porque eles ficam muito tempo nessa, sabe? Vendo a criação, vendo o mundo, como é que se formou, né? Então aí ocupa bastante capítulos, né, do livro. Mas pro final ele fica um pouco mais parecido com coisas que a gente já leu da Anne Rice até então, né? A Anne Rice, ela não conhecia muito limites, então sempre tem nos livros dela alguma coisa que faz a gente ficar extremamente desconfortável. Teve nesse também uma passagem ali que, pra quem conhece aquela música do Vampiro Doidão, vai lembrar, né, do que eu tô falando, que foi isso, né, enfim. Né, Anne Rice sendo Anne Rice, mas, né, nada que contribua pra história, pra essa resenha, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse livro ele tem os seus momentos, tá? Ele tem partes interessantes, sim, mas pra mim ele foi o livro mais difícil, foi o que eu menos gostei até então, justamente por isso, por ser muito teológico. Eu gostei que apareceu também o Armand, né? Nós temos, além do Louis, nós temos o Armand também, né? Eles não aparecem muito, mas aparecem. O Armand tá também super afável, assim, né? Então os vampiros ali, eles estão tudo de boa, sabe? O foco não é nos vampiros, o foco é na criação mesmo, né? É nisso aí, nesse rolê todo do Lestat com o Menok. Gostei do final, achei que ele tem um final interessante, que inclusive é um pouco perturbador para o Lestat, porque mexe bastante com as coisas que ele viu, né?
ele fica em dúvida em algumas coisas, a gente também acaba ficando em dúvida, então é legal, faz a gente pensar. Então, por isso, né, ele tem seus pontos fortes, não é uma leitura que eu me arrependo de ter feito de maneira alguma, né? Eu quero ler todos os livros das Crônicas Vampirescas, tô indo aos pouquinhos, mas não é um livro que eu vou querer reler na minha vida. Não gostei dele tanto assim, né? Como eu falei, foi difícil pra mim ler, não foi fluido, tá? E é isso que eu menos gostei até então das Crônicas Vampirescas. Vale a pena sim pra quem tá lendo as crônicas, quer ler tudo, né, em ordem certinho, com certeza tem coisas ali importantes, né, que acontecem, então tem que passar por ele. E eu acho que quem gosta bastante dessas coisas ali, né, que eu falei, mas da filosofia mesmo, vai acabar gostando deste livro, sim, porque ele tem diálogos bem interessantes. E eu gosto do Lestat como narrador, eu acho que funciona, assim, os livros que tem ele narrando a história dele, né, porque ali é ele contando o que aconteceu, né. Então, como sempre, acho que é interessante, gosto da forma que ele explica. A Anne Rice fazia ele explicar as coisas, né? Porque daí a gente vê bem o ponto de vista dele mesmo, né? O que aconteceu segundo Lestat, como sempre. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem adquirir esse livro ou qualquer livro que seja na Amazon, o meu link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Comprando por esses links, vocês estão ajudando o canal. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!